Fala sextuano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer as explicações da segunda atividade que eu passei, que é sobre percepção de estímulos internos e externos. Então, primeiro vamos entender o que é esse título, né, tão grande, que fala aqui, percepção, né? Percepção é perceber, são os meios que o nosso organismo tem de perceber. Perceber o quê? Estímulos, né? Estímulos são sinais mandados ou dentro do nosso corpo, né, internos, ou mandados de fora do ambiente, externos. Então, aqui a gente tem uma aula falando sobre como o nosso organismo percebe os sinais e as coisas que acontecem dentro ou fora do nosso corpo. Nessa atividade, a gente vai falar bastante de 5 sentidos que vocês já ouviram falar lá no Fundamental 1. Só que a gente vai acrescentar algumas coisinhas, né? Que são aí, por exemplo, os estímulos internos, porque os 5 sentidos, eles percebem estímulos externos, né? Os objetos que são iluminados pela luz, que a gente vê, né? O som que a gente escuta, os cheiros, os sabores e o tato, né? Que é tanto toque, pressão, dor e temperatura, né? Calor e frio. Isso são estímulos externos. A gente vai falar um pouquinho sobre os estímulos internos, né? Um pouco no geral, e também sobre a percepção de estímulos não só nos seres humanos. Nós sabemos que os outros animais também percebem os estímulos, né? Mas também outros grupos de seres vivos. Todos os seres vivos percebem estímulos de dentro deles ou de fora, né, do ambiente. Então vamos falar aí rapidamente sobre essa percepção pelos outros seres vivos, né? Vamos pegar, por exemplo, os outros seres vivos também percebem estímulos? Com certeza. Vamos pegar, por exemplo, uma planta. As plantas, elas percebem vários estímulos. Por exemplo, ela percebe o estímulo da luz, tanto né, ela precisa disso porque ela vai fazer a fotossíntese. Ela percebe o estímulo da gravidade. Então, se eu pegar um vasinho de planta, por exemplo, e colocar ele tombado, o que vai acontecer? Né? Vamos supor que esse é o meu vasinho de planta, né? Coloco ele tombado. A raiz, ela vai se curvar para baixo em busca do solo e as folhas vão se curvar para cima em busca da luz. Então, ela percebeu um estímulo e respondeu a isso, se curvando em direção àquilo que ela precisa. A raiz precisa dos nutrientes do solo e as folhas precisam da luz, né? Ela também percebe, por exemplo, a umidade do ambiente. Se o solo está muito seco, o que a planta faz? Ela elimina as folhas dela, né? Então, por exemplo, quando chega em época de seca aqui no Brasil, né, em abril, maio, junho, por aí, começa a faltar água no solo. O que muitas árvores fazem, como a moreira, por exemplo, faz isso. As árvores, num geral, né, pode ser que elas não percam todas as folhas. A amoreira, por exemplo, perde quase todas as folhas. O ipê perde todas as folhas, né? Por quê? Para economizar energia. Então, ele percebe, né, um estímulo externo, que é a falta de água no solo, e ele, para economizar energia, perde as folhas. Quando tiver água de novo, ele brota tudo de novo. Então, isso são alguns estímulos que a planta percebe. Alguns, né? Tem vários. Mesmo outros organismos, vou falar de micro-organismos, né? Amebas, bactérias, né? Organismos microscópicos, eles também percebem, né? Por exemplo, existem vídeos, né, filmados no microscópio em que tem um ambiente lá com uma bactéria, um micro-organismo, uma ameba, alguma coisa assim, e eles colocam alguma substância que sirva de alimento para aquele organismo. O organismo percebe a presença daquele alimento e se move até ele para se alimentar. Então, ele percebeu um estímulo, né, que são as moléculas do que é alimento para ele. Outros micro-organismos, eles precisam de luz, então coloca um feixe de luz no ambiente, ele percebe e vai em direção. Ao contrário, tem alguns que são fotofóbicos, né? Não aguentam com a presença de luz, então quando tem o feixe de luz, ele fica fugindo da luz. Você vai com a luz, ele vai fugindo da luz.
Então, mesmo os micro-organismos já têm mecanismos de perceber estímulos. Dentro dos animais, né, a gente não tem só os 5 sentidos dos seres humanos. Existem animais que conseguem perceber outras coisas. Por exemplo, algumas serpentes conseguem perceber o calor, né, de outros organismos. Por quê? Porque elas se alimentam de animaizinhos pequenos que produzem calor, né? Então ela pode se alimentar de um passarinho, de um rato, alguma coisa assim. Então ela percebe o calor daquele organismo e ela vê que aquilo é uma possível presa. Peixes, por exemplo, né, eles conseguem perceber a diferença de pressão na água. Por quê? Porque se ele for muito profundo, aí tem muita água em cima dele, ele vai ser esmagado por aquela água. Então ele tem um mecanismo para perceber a pressão, porque aí se começar a ter pressão demais, ele volta um pouco mais para o raso, né? Até onde ele aguenta. Então, isso para falar de outros organismos, sejam animais, plantas, bactérias, né? Qualquer grupo de seres vivos. E a percepção dos estímulos internos, né? Vou falar mais de humanos, né? Que dá pra gente visualizar um pouco mais. Dentro do nosso corpo acontecem muitas coisas. E aí o que acontece? Como era o nosso sistema nervoso da aula passada, né? Cérebro, aí do cérebro desce a medula espinhal, né? A medula se ramifica em muitos nervos e esses nervos vão chegar nos lugares, né, onde precisa perceber ou levar informações nervosas. Aonde chega, né, o final a gente chama de terminações nervosas. Essas terminações nervosas podem estar na superfície do nosso corpo para perceber os estímulos de fora ou nos nossos órgãos para perceber os estímulos de dentro. Então, por exemplo, esse sistema consegue perceber se tem pouco açúcar na célula. Ele manda o estímulo lá para o cérebro e o cérebro, né, vai mandar aí para o endócrino vai produzir substâncias que vão fazer com que o meu corpo libere mais açúcar, por exemplo, das gordurinhas que a gente tem. A gordura é depósito de energia para quando precisar. Se, por exemplo, percebe que tem pouco nutriente, né, então aí manda o estímulo para o cérebro manda o comando, faz os hormônios lá, que aí vai dar a sensação de fome, né? Avisar a gente que tá faltando o alimento, e aí a gente sente fome. Então, isso vai regular o funcionamento interno do nosso corpo, que é onde vai dar vontade de ir ao banheiro, vontade de comer, ou as emoções, as sensações, né? Tudo isso. Então, tentei falar rapidamente aí dos estímulos internos e dos estímulos sentidos por outros organismos. Agora, falando dos 5 sentidos humanos, né? A gente vai falar um pouquinho de cada um e vai ter uma aula em que a gente vai falar bastante só de visão, como que funciona o olho direitinho, né? E a questão da luz, como é que interage. Aqui a gente vai tentar falar um pouco mais resumido de todos eles. Então, o primeiro que fala aqui é a visão. Como é que funciona a nossa visão? Bom, o nosso olho tem a parte pretinha, aquela bolinha pretinha, que na verdade é um buraquinho, né? A luz entra por ele e vai bater lá no fundo do nosso olho. O fundo do nosso olho é um tecido que a gente chama de retina. Na retina existem as terminações nervosas, são as células receptoras, fotorreceptoras, né? Esqueci de falar isso, né? A parte do sistema, as terminações nervosas que recebem os estímulos, a gente chama de receptores, né? E aí existem vários tipos de receptores. Os receptores que percebem coisas mecânicas, como a vibração do som, ou um toque, um apertão, né? E aí, se for excessivo, vai sentir dor. Esses são os mecanorreceptores, né? São estímulos mecânicos, de toque, o som também faz, né, um movimento, então é mecanorreceptores. Aqueles que percebem temperatura, frio e calor são os termorreceptores, também estão na nossa pele. Os que percebem substâncias químicas são os quimiorreceptores, no nariz e na língua. E os que percebem luz, que são os fotorreceptores, que são esses dos nossos olhos, né? Então, voltando para os olhos, lá no fundo, na retina, existem esses fotorreceptores de 2 tipos. Nós temos os bastonetes, que vão perceber diferença de luz, se está mais claro, se está mais escuro, e os movimentos. Só isso.
Para perceber cores, a gente tem os cones, ó, lembra? Cones, cores, né? Então são os cones e os bastonetes. Os cones aqui percebem as cores, né? A interação de quanto de cada porção de luz que vai entrar vai formar no nosso cérebro as cores. Quem entende as cores é o cérebro, tá? Então ele vai pegar essas informações dos bastonetes, que é a quantidade de luz, e dos cones, que são as cores, e o olho vai só formar imagem dentro do olho. Essa imagem vai ser transformada em um impulso nervoso no nervo óptico, que sai lá do fundo dos nossos olhos. E esse nervo óptico vai levar para o cérebro, que vai interpretar aquela imagem. Então, divisão é basicamente isso. Depois a gente vai ter um capítulo para falar bastante dela. A audição e o equilíbrio, né? A audição, então, pelo ouvido. Antigamente a gente chamava de ouvido, agora se chama tudo de orelha, né? Então a gente tem o pavilhão auricular, que serve como uma antena, né? O som vem, bate aqui e vai entrar. Então, geralmente, por exemplo, animais com orelhas muito grandes, eles captam muito som, porque vem som de uma área maior, então eles conseguem ouvir mais coisas. Então, esse é o pavilhão auricular. Aí a gente vai entrar no canal auditivo, né? Que vai chegar, como nessa imagenzinha aqui, né? Até esse azulzinho que é o tímpano. O tímpano é como uma telinha de tambor, né? O som bate e o tímpano vibra de acordo com o som. Por isso que não pode ter som muito alto, porque aí pode furar, pode lesionar, né? Às vezes até sangra, porque dependendo da... né, você, às vezes leva uma pancada, ou se não um barulho muito forte, né? Pode furar o tímpano, né? Então tem que tomar cuidado. Então o som bate no tímpano, o tímpano vibra, ele transmite essa vibração para a parte de dentro, onde tem os ossículos, que são 3 ossinhos bem pequenininhos, chamados martelo, bigorna e estribo, e conforme, né, o tímpano bate, vibra neles, eles também vão vibrar e transmitir essa vibração para frente, vai transmitindo vibração. E aí chega nesse lugarzinho aqui, né, que se chama cóclea, né, aqui onde está a espiralzinha, e aqui canais semicirculares, esses de cima. Na cóclea e nos canais semicirculares tem um líquido, e esse líquido vai também vibrar conforme, né, veio a vibração do som para o tímpano, para os ossículos, para cóclea e canais semicirculares. Vai vibrar o líquido lá dentro, e essa vibração do líquido vai ser captada pelo nervo auditivo, que vai levar informação para o cérebro. Então essa é a parte do som. Agora, dentro, né, nessa cóclea e canal semicirculares, esse líquido, além de vibrar com o som, ele também é importante para o nosso equilíbrio. Por quê? Porque esse líquido, ele gira, né, ele se movimenta, ele tem um movimento constante e equilibrado, sempre numa mesma direção e sempre numa mesma velocidade. Isso vai dar pra gente a nossa noção de equilíbrio, o que tá em cima, o que tá embaixo, né? As coisas que estão paradas ou em movimento, e vai dar pra gente essa noção de equilíbrio. Quem tem labirintite, por exemplo, por que chama labirintite? Porque antigamente a gente chamava esse órgão de labirinto, né? A cóclea e os canais semicirculares. Então quem tem labirintite é porque esse líquido, ele é muito sensível nessas pessoas, e aí qualquer movimento mais brusco, qualquer coisa que passa muito rápido, qualquer coisinha faz esse líquido mudar o movimento dele, né, a velocidade e tudo mais, então a pessoa fica zonza com muita facilidade. Assim como quando a gente brinca de ficar girando, a hora que a gente para, o que acontece? O líquido começou a girar mais rápido porque a gente está girando, a hora que a gente para, ele continua naquele movimento até ele se estabilizar, a gente tem aquela sensação de tontura. Então, quem está dentro do nosso ouvido também, a sensação de equilíbrio, que é muito importante para a gente. O terceiro que ele fala aqui é sobre o tato. Então, o tato, ele tá na pele, né? A gente tem, então, 2 tipos de receptores aqui, né? Que são os mecanoreceptores para perceber toque e dor. A dor é muito importante, porque a dor é que avisa a gente se tem alguma coisa que vai machucar a gente, né? Ou que já tá machucado, para ficar parado, para dar tempo dele cicatrizar e não ficar mexendo toda hora, né? Porque que quando a gente quebra um osso, tem que
deixar o gesso, por quê? Porque aquela região tem que ficar parada para cicatrizar. Se eu ficar mexendo, não cicatriza, né? Então a dor é um aviso muito importante pra gente. Então existem esses receptores aí. E tem os termorreceptores, que é a forma como a gente sente calor e frio, né? Então a pele, ela tem camadas, né? Ela tem 3 camadas, aqui no livro fala de 2, né? A camada mais de cima, aquela pelinha que às vezes a gente brinca, né, de passar uma agulha sem sangrar, é a derme, é a primeira camada da pele, é mais um revestimento mesmo. E a camada mais grossa, olha o desenho aqui, né? Essa camada, apagou. Essa camada, o que deu aqui? Já vou. Consertei aqui. Essa camada mais de baixo aqui, ó, do meio, né? Essa mais grossinha aqui, é a derme. É nela que estão as terminações nervosas, é nela que estão as bases dos nossos pelos, as glândulas sudoríparas que fazem o nosso suor para controlar a temperatura, as glândulas sebáceas que fazem sebo, né, um pouco de gordura para manter a nossa pele hidratada e proteger também da entrada de micro-organismos. É ali que está a base dos pelos e as terminações nervosas e muitos vasos sanguíneos. Por isso que qualquer picadinha, né? Aqui, se a gente vai um pouco mais longe, aí já sangra, né? Então, por quê? Porque tem muita corrente sanguínea passando ali. O tato, né, ele é muito... A gente às vezes esquece um pouco dele, né? Porque a gente fica muito dependente de visão e audição, e esquece dos outros sentidos. Quem não enxerga, por exemplo, desenvolve mais os outros sentidos. As pessoas cegas, por exemplo, como é que elas vão ler um livro? Elas leem o livro através do tato, né? Então eles fazem o braille, que são aquelas bolinhas mais altas, né, no papel. Aquelas bolinhas formam códigos que elas estudam, assim como a gente aprende, né, qual é o formato do A, do B, do C e assim por diante, elas também aprendem qual é a sequência de pontinhos para fazer cada letra e conseguem ler, né, passando as mãos por cima daquelas folhas, indo seguindo ali para fazer a sua leitura. Então elas usam, no caso, os mecanorreceptores, né, que é do toque. Depois aqui vai falar de olfato, né? Como é que a gente tem o olfato? O olfato fica no nosso nariz, né? Então o nariz, ele entra o ar para nossa respiração, ele tem os pelinhos lá dentro e uma umidade para filtrar, para não entrar poeira, para não entrar, né, coisas que podem prejudicar o nosso pulmão. E ele tem lá em cima, olha só, aqui em cima, mais pro meio do crânio, né, lá em cima, um tecido olfatório, né? São as células olfatórias. Esse tecido, ele vai conseguir pegar moléculas em forma gasosa, né? E perceber do que é aquilo. Então eles são quimiorreceptores, porque vão perceber substâncias químicas, né, e formar no nosso cérebro a sensação que a gente chama de cheiro, né? Então o olfato, ele é muito importante, por exemplo, para a nossa segurança. A gente vai pegar uma comida, né? Se a gente sente um cheiro gostoso, opa, tá bom. Se a gente sente aquele cheiro de azedo, já tá apodrecendo, né? Aí a gente joga fora, tem nojo, né? Essa sensação do nojo é uma segurança para que a gente não se intoxique com coisa estragada ou com veneno. Então o sentido do olfato é muito importante pra gente. Então essas células olfatórias vão levar a informação para um nervo olfatório também, que vai levar para o cérebro interpretar. Todos os sentidos são levados para o cérebro interpretar, tá? Todos eles, do tato, do paladar, do olfato, de tudo. E chegamos ao último, que se chama gustação, né, ou paladar, que ela é sentida através da língua, né? Então a língua, além de ser para mexer o alimento na boca, né, umedecer, falar, né, se comunicar, é para sentir os gostos. Na língua existem várias, né, pequenininhas lá, as papilas gustatórias, né, ou gustativas.
Hoje a gente usa mais o gustatório. As papilas aqui, né? Nas papilas, não sei se dá pra ver que tem uns roxinhos, que são esses botões aqui, né? Que ele chama de botão gustatório. E esses botões vão levar para os neurônios que vão levar para o cérebro aquela sensação. Também são quimiorreceptores porque vão perceber substâncias químicas, só que essas substâncias químicas são percebidas na forma de sólidos e líquidos, que são os alimentos e bebidas que a gente ingere, né? E a gente tem aqui quatro sabores básicos, né, que a gente sente, e os japoneses descobriram um quinto sabor chamado umami, que é o sabor dos temperos fortes, né? Ou, como eles colocaram aqui, alguns alimentos também tem sardinha, tomate, mas principalmente os alimentos industrializados que tem aquele gosto mais forte. Vocês vão encontrar muito na internet um mapinha da língua mostrando que na pontinha você sente mais o doce, nas laterais mais o azedo, um pouquinho mais para dentro o salgado e lá no fundo o amargo. Significa que eu não vou sentir outros sabores em outros lugares? Não, você sente qualquer sabor em qualquer lugar, mas esses são os locais de maior concentração de papilas para aquele sabor. Então é ali que vai sentir mais forte, né? É mais para ajudar a entender mesmo esse tipo de coisa. E aí a gente fala um pouquinho, né, só para finalizar, vou finalizar falando da importância de manter alguns hábitos que vão trazer saúde para os nossos 5 sentidos. Por exemplo, não ouvir música muito alto, senão a partir de uma certa época da vida vai começar a perder a audição, não ficar com o celular aceso o tempo todo na cara, né, que vai essa luz vai desgastando os nossos olhos. Antigamente, pessoas que estudavam muito e não tinha luz, né, perdiam a visão mais cedo, fumar, bebida alcoólica, vai perdendo o paladar, né, então, assim, tem várias dicas aqui, né, leiam a última página do capítulo, né, que vai ter várias coisas aqui. Eu falei algumas que é as coisas que a gente faz muito, né, que é ouvir música muito alto com o fone e ficar o tempo todo olhando para o celular com aquela luzona super forte. Então é isso, gente. Depois eu vou fazer a correção das atividades. Tem as atividades aqui, 9 exercícios para vocês fazerem. Então até a próxima.